A gente está recebendo aqui nos estúdios da Sorriso FM duas psicólogas, né, que vão falar a respeito de Janeiro Branco. A gente está aqui com a Carla e também com a Gisele para falar para a gente da importância, né, do cuidado. É um mês que muitas vezes a gente reforça, né, esses cuidados, principalmente com a parte do psicológico, né, da saúde mental e tudo mais, que muitas pessoas, né, acabam deixando de lado, mas não é só no mês de janeiro, né, Carla? A gente tem que cuidar da nossa mente durante todo o ano, né, para não surtar, por exemplo. Exatamente. Bom dia, Milena. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, tem inúmeras campanhas durante o ano falando sobre, né? Mas a de Janeiro Branco é que mais enfatiza essa fala da saúde mental. Porque ali a gente tem, né, 365 dias para estar listando todos os nossos objetivos, todas as nossas decepções dos anos que passaram para tentar redefinir a rota desse ano. Então, o janeiro é mais ou menos a escala do primeiro mês para a gente conseguir se reorganizar, né? Não significa que o outro ano não tenha sido bom, mas que eu posso melhorar, onde eu acertei, onde eu errei, para a gente fazer essa curvatura de novo para tentar mudar nesse próximo ano. Então, por isso que esse movimento começou em mais ou menos 2014, com psicólogos de Minas, né, que viram essa necessidade de levantar essa bandeira no mês de janeiro para conseguir conscientizar, como você disse, a população, as pessoas, e vem crescendo cada vez mais esse movimento. Tanto que outras classes já falam sobre isso, né? Porque, assim, a partir do mês de maio, tem uma lei que institui que nas empresas, em grandes lugares, né, vai ter que ter a figura do psicólogo, inclusive campanhas voltadas à saúde mental, tendo em vista quantas pessoas estão doentes, né, por questões psicológicas. Então, está cada vez mais, o viés da psicologia está cada vez mais funilando para que muitas pessoas tenham acesso. Então, o Janeiro Branco é para isso, para enfatizar a importância, né, e levar conhecimento para as pessoas de forma de prevenção. A importância, né, de se atentar para a saúde mental, e é também um mês reflexivo, né? Porque, Exato. como você bem disse, o ano anterior passa um filme na nossa cabeça e parece que o mês de janeiro, de dezembro, a gente finaliza o ano meio que sobrecarregado com tanta coisa, que, né, passou o ano todo, né, trabalhando e excesso de compromissos e tal. Aí quando vem o mês de janeiro, a gente dá uma freada, começa o ano, né, com mais leveza. Isso, tem vários pacientes que já chegam no consultório dizendo, eu acho que eu não fiz tudo que eu deveria ter feito e tal. A gente trabalha com uma estatística, dizer, não, o que você tinha para fazer? Olha, eu tinha uma meta disso. Então tá bom. Então você não conseguiu fazer isso e aquilo, não significa que você tudo não fez, né? Ou que não, vamos tentar melhorar nisso, né? Talvez não estava na tua conjuntura, talvez não precisaria e tal. Então é uma forma da gente explicar para o nosso paciente que não tem que fazer 100%. É que a gente só se apega ao 100%. Se eu não fiz, né? Eu não produzi, não. E dá mais valor àquilo que foi feito. Então a gente tenta levar para o nosso paciente exatamente isso. Calma, vamos melhorar a estratégia, talvez não era o momento, talvez alguns aspectos contribuíram para aquilo também não desse certo. E tentar validar tudo aquilo que foi sim feito. Né? A Gisele costuma dizer que no final do dia a gente tem que fazer um parâmetro. Eu tinha 10 coisas para fazer e eu fiz 8. Perfeito, eu fiz 8. Né? Do próximo dia eu vou tentar recuperar, eu vou colocar... Só que nós nos apegamos muito aos 2 que eu não fiz. Então, na terapia, você aprende a valorizar e a validar também tudo que você teve de bom. E, por que eu não consigo falar por aí com outras pessoas? Porque as pessoas costumam ter o mesmo que eu. É verdade, eu também não fiz. Difícil, né? Não sei o quê. Então, o profissional, ele consegue te acolher, de te trazer para o centro, de dizer, não, calma, né? Vamos recalcular, vamos dar certo e tal. Então, é isso que a terapia age, né? Em validar muitas emoções suas, que por muitas vezes elas estão caladas justamente pelo julgamento dos outros, justamente pelas comparações da internet, das outras pessoas. Então, a internet, ela é um lugar onde ele é muito bom para muitas coisas, mas a questão das comparações anda adoecendo muita gente na questão da saúde mental. E a gente acaba exigindo muito de nós mesmos, né? E como você bem disse, não é porque no ano anterior eu não consegui conquistar tudo que eu planejei que eu vou anular aquele ano, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tem gente que falava, eu não fui viajar, então não tô dentro da estatística das pessoas que foram viajar, sabe? Aquelas comparações de sucesso. Exato, né? Então, não, é um momento mais reflexivo para você, para pensar, você não viajou, mas você fez isso, fez aquilo, uma projeção, talvez você investiu em tal coisa e tal. É isso que a gente tem que trazer de novo o nosso paciente ali para a realidade. Muitas pessoas, infelizmente, vivem da internet, vivem de comparação, né? Eu que atendo muito adolescente, vejo muito isso, como eles se comparam, isso adoece, infelizmente isso adoece. Gisele,
Com relação à observação, né, da saúde mental, a gente vê também que agora as pessoas começaram a ter um olhar para a família em si, né, inclusive incluindo as crianças, coisa que antigamente não era comum, né? Por mais que a criança sofresse uma perda, por exemplo, né, falavam assim, não, criança esquece rápido, criança não entende o que está acontecendo, e aí lá na frente vem os gatilhos, vem os traumas, né? Justamente por não ter tido essa observação, esse cuidado. Hoje as pessoas estão tendo um pouco mais de preocupação com relação às crianças também, né? Sim, inclusive tinha uma frase, eu lembro pelo menos de ouvir muitas pessoas falarem assim, criança não tem depressão, criança não tem ansiedade, e foi realmente colocando essa classe de pessoas, dessa faixa etária de idade, de uma maneira mais isolada. O que diferencia, né? É só que os sintomas são diferentes. Então, por exemplo, uma criança, ela não vai ficar isolada, sozinha, no canto, mas geralmente a ansiedade e a depressão nessa faixa etária se apresenta através da agressividade, da impulsividade, e isso vai sendo passado batido, né, sem se atentar e perceber esses sintomas. E a criança, ela vê o mundo de uma maneira muito mais concreta, né? Inclusive, pegando o gancho com o que a Carla estava falando aqui, sobre essa questão da gente olhar o mundo de uma maneira muito mais complexa. Mas o adulto hoje, quando a gente olha para trás, boa parte da nossa formação vem da infância. Não tem como dizer que isso não causa impacto no adulto, né? Sim. Vamos olhar o ser humano como um bloquinho, né? Sendo construído como Lego, vamos dizer assim. Então, todas as nossas fases da vida são esses bloquinhos encaixados que transformam o adulto no que ele é hoje. Então, a infância também precisa ser olhada, dada a atenção devida, também procurar ajuda a se perceber mudanças no comportamento da criança, né? Para que possa ter uma intervenção de profissional, para que proporcione uma vida adulta mais saudável, falando de saúde mental, né? Bacana. Com a voz do povo, e vou dirigir aqui a pergunta à doutora Gisele. Fala pra gente, doutora, o que você orienta a quem está nos ouvindo para que tenha uma melhora na saúde mental? O que faz com que a gente tenha esse equilíbrio? Essa discussão ela é bem interessante porque durante muito tempo a psicologia ela foi voltada a estudar as doenças e não se estudava tanto a prevenção do que fazer para que evitar que transtornos mentais sejam desenvolvidos, né? E então, inclusive, tem uma área da psicologia chamada psicologia positiva, em que ela trabalha especificamente isso, onde ela buscou conhecer e fazer pesquisas que respondessem o que é que traz bem-estar para o ser humano. E é exatamente através do bem-estar que conseguiria, por consequência, diminuir a probabilidade de desenvolver ansiedade, depressão, transtorno de uma maneira geral. Então, são cuidados que aparentemente são muito simples, mas por causa da nossa rotina corrida, a gente acaba deixando passar de lado. Então, por exemplo, manter uma alimentação saudável é uma maneira de cuidar da saúde mental, porque a gente entendendo o ser humano como um conjunto completo, a gente tem que ter uma parte nutricional, uma parte também emocional, mas também tem a parte física que precisa estar caminhando junto, né? Além disso, momentos sociais com pessoas que a gente gosta, estar por perto de quem a gente ama, parece algo muito superficial, mas também é muito importante para a construção do bem-estar. E às vezes as pessoas podem se perguntar, mas o que é bem-estar? É exatamente aquela sensação boa quando você está conversando com um amigo, com um familiar, que você sente aquela paz, como se tivesse tudo bem, né? Pode acontecer qualquer coisa agora que a gente está bem, está feliz. Isso é bem-estar, né? Trazendo para uma forma simplória de explicar. Então, às vezes, o que a Carla falou, né? Chegar ao final do dia e olhar mais para aquilo que eu conquistei, porque eu tenho certeza que você cumpriu mais coisas no final do dia do que deixou de fazer, né? Então, só de levantar é motivo de agradecer, ter família saudável é motivo de agradecer, ter um trabalho, conseguir pagar as suas contas, né? Então, tudo isso finalizar o dia. Finalizar o dia. Então, é um ajuste que precisa ser feito na forma como como se fosse uma lente em que a gente precisasse ajustar, né? Para que a gente conseguisse olhar esse outro lado da vida que também está aí, é o que mantém a gente vivo, que dá combustível, né? Ter hobby é muito importante. Fazer algo por fazer, só porque eu gosto, não é porque eu preciso fazer. Eu gosto de ouvir música no banho. Por quê? Porque eu gosto. Ouvir música que nos inspira, exato, que nos traz alegria. Exato, ler um livro, ter uma conversa, às vezes sentar num restaurante ou num barzinho com um amigo para poder dar risada, para falar de nada, só para ter aquele momento leve. São cuidados pequenos, mas que somados ao dia a dia, isso vai trazer o equilíbrio emocional, porque
aquilo que acontece que nos desgasta, que nos deixa mal, que deixa a gente triste, muitas das vezes a gente não tem controle, porque a gente vive em um mundo complexo e a nossa vida é complexa. Então, a gente também tem autonomia de se proporcionar esses momentos. Fazer a unha, né, para nós mulheres, ir no salão, para ir lá, dar risada, fofocar um pouco, né? Lavar o cabelo mais demorado, um banho mais demorado, são cuidados que juntos, como eu estava falando antes, né, juntos e somados, eles dão um peso muito grande. Ao final Os do homens dia, jogar um futebol, isso, reunir com os amigos, né? amigos, exatamente, perfeito. Então, esses são cuidados básicos. E o Janeiro Branco vem trazer exatamente essa reflexão. O que você tem feito para cuidar do seu bem-estar, né? O que você tem feito no seu dia a dia que te proporciona bem-estar? Ou eu passo mais o dia só reclamando do que eu tenho que fazer ou agradecendo pelo aquilo que eu tenho, né? Então, são essas reflexões que são trazidas a partir do Janeiro Branco. Bacana, obrigada. Carla, mais alguma coisa que você queira dizer, acrescentar a respeito da importância do Janeiro Branco? Então, na verdade, tem uma frase de uma psicóloga que ela sempre me diz, né, quando eu faço atendimento, que ela fala assim: Carla, a gente tem que começar a tratar as pessoas à nossa volta e os nossos filhos e os nossos familiares igual a gente trata a visita. Eu fiquei refletindo, né? Por quê? Se um copo cair lá na sua casa, Milena, né? E se foi o seu filho que derrubou, o que você faz? Menino, meu Deus do céu, né? O que você fez? E quando é a visita, você fala assim: pode deixar que eu vou limpar. Então, a gente tem que começar a ter esse olhar também, que tá tudo bem, né? Que vai ficar tudo bem. Então, a gente acaba se perdendo um pouco no caminho. Então, a gente tem que tratar todo mundo, inclusive a si próprio, como se a gente fosse a visita na nossa casa. Verdade. Sempre tudo do melhor, né? Eu tenho que comer bem, eu tenho que estar bem. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar as outras pessoas. Então, a gente tem que ser a visita na nossa casa, porque a gente sempre trata bem a visita. Coloca a toalha nova na mesa, né? Porque a Isso. gente fica guardando lá, a mãe da gente fica guardando lá a toalha a vida inteira, a taça, né? Isso. Toma água na taça. Toma água na taça, exatamente Eu isso. mereço. Eu mereço. Taça eu fiz até quando as pessoas vão lá em casa, só dá um copo de água. Não, aqui só tem a taça. Não, Só um tem copo. taça. Eu falei, não, aqui em casa eu sou minha prioridade. eu uso Exato. taça, E não você uso aprendeu taça. aonde isso aí? Né? Segredo. Aí, você Exatamente. E olha só, tem coisas que a gente aprende em uma situação ruim, por exemplo, né? Eu lembro que minha mãe tinha praticamente boa parte do enxoval que ela ganhou no casamento e guardou por muitos anos. E quando ela faleceu, muitas pessoas não deram importância a tudo que ela guardou a vida inteira. Né? Foi dividido, foi doado e tudo mais. Então eu olhava aquilo e eu falava assim: na minha casa não vai ser assim, não. Eu comprei uma taça, eu vou usar. Ah, e se quebrar? Se quebrar, compra outra. Exatamente. Né? É ser feliz no processo, né, Milena? Por Isso. exemplo, vai vir uma visita, eu vou dar pra visita também, mas eu já tô usando. Exatamente. Né? A minha mãe tem isso, eu deixo quando vir uma visita, quando eu fizer. Ou não tem a roupa também, essa Eu roupa uso de ir na tudo, missa, eu essa roupa uso de não sei o tudo. quê. É isso mesmo, mas isso é saúde mental, né? Saber se definir e se autovalorizar. Então, esse é o meu conhecimento, né? E quando ela me disse isso da visita, eu até lembrei, se fosse a Manu, ia dizer, quem mandou quebrar, não sei o que, não sei o que, né? Então é isso, então é uma reflexão que fica bem bacana nesse sentido, assim, que a gente tem que ser a visita na nossa casa, ser tratado como a gente trata a visita, ou seja, sempre bem, né? Mesmo que a gente não gosta da visita, a gente trata ela bem, né? Então a gente tem que começar a fazer isso que funciona, super funciona. Obrigada, meninas. Agradeço a participação de vocês, né? Um bate-papo super leve. A intenção é essa mesmo, para que as pessoas entendam a importância do Janeiro Branco, para se proporcionar, né, momentos bons, né, para entrar em equilíbrio e cada dia melhorar. Eu agradeço. Sempre que a gente tiver alguma pauta relacionada à psicologia, a gente vai convidar vocês. Aqui está sempre aberto à disposição. Obrigada. E assim, Milena, né, só para deixar bem claro também, as pessoas que precisarem de ajuda, né, Sorriso é um município muito amplo para essa questão da saúde mental, em todos os aspectos, mesmo na esfera pública como privada. Então, assim, peçam ajuda, né, vão nos PSFs, né, peçam encaminhamento, vão fazer esse atendimento, porque é super importante, né, não é vergonhoso pedir ajuda. Não é frescura. Muito pelo contrário. As pessoas têm essa mística e esse medo, então vamos pedir ajuda, assim, a psicologia anda salvando vidas de muitas pessoas e outras profissões também estão entendendo sobre isso. Certo? Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada.